O retorno de Omega, uma personagem completamente desnecessária, e uma companion que entrará para o hall de boas ideias que se tornarão esquecíveis com o tempo. Não é só por isso que Guerra da Realidade pode significar um abismo sem fim de criatividade de Russell T. Davies, que outrora foi capaz de criar finales como, por exemplo, A Terra Roubada. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre o último episódio da segunda temporada de Doctor Who, Guerra da Realidade. Estamos aqui encerrando a nossa maratona por episódio, nossa maratona de análise. Se você está chegando aqui e só está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu aconselho você a assistir os outros vídeos da playlist que eu vou deixar aqui. Mas esse é o nosso último vídeo falando sobre a segunda temporada, pelo menos um episódio da segunda temporada de Doctor Who. Então peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa o like nesse vídeo pra gente continuar fazendo aqui o nosso trabalho, como sempre, e siga o Cofre Nerd nas redes sociais. Após descobrir que a Rani e a Senhora Flood distorceram a realidade para conseguir finalmente libertar a Omega de sua tumba no subverso, o doutor é salvo por ninguém mais, ninguém menos que Anita, que agora é uma funcionária do Hotel do Templo. Lembra da Anita? Aquela personagem funcionária de um hotel do especial de Natal, Joy to the World? Ela retorna aqui para cutucar a gente sobre o que o episódio na verdade também poderia ser. O último episódio da segunda temporada deveria e tinha como missão para aqueles que eram otimistas justificar todas as disfuncionalidades de Mundo dos Desejos. Mas ele acaba sendo a pá de cal para uma temporada e mostra pra gente que Doctor Who está sofrendo de um problema de muitas outras produções: a falta de um ar novo de criatividade, de inspiração. O Hotel do Tempo, ele é usado aqui pelo roteiro de duas formas. De uma forma, ele presta uma certa homenagem pro 15º Doutor e pro Shutigato, mas de outra, ele serve dentro da história para acordar Kate Stewart, para acordar Ruby Sunday, Belinda Chandra, Mel e todos os outros personagens que ainda estavam imersos naquele mundo de mentira do Conrad Clark. Acordar toda essa galera aí que tentaria ser uma força das Crianças do Tempo 2.0. Lembra das Crianças do Tempo na Terra Roubada? Mas infelizmente, assim como qualquer outro elemento apresentado ou retornando nessa díade de episódios, Anita e o Hotel do Tempo são mostrados e depois jogados para escanteio. A mesma coisa que acontece com o Rogue no episódio passado. O doutor precisa impedir que a Rani liberte o pior dos piores da sua espécie. E ao mesmo tempo a gente percebe que a Arte Punjabi e o Shutigato deveriam ter se confrontado mais vezes no episódio passado, mostrando que esses rivais há tanto tempo conhecidos conseguem dançar no meio entre o frenesi de uma cena e outra. E isso tudo funciona em tela. E também nos explica de maneira bem expositiva o porquê da bigeneração. Pelo menos isso eles conseguiram explicar. Aquela bomba de partícula que matou os Senhores do Tempo pelas mãos do Mestre, lá no Timeless Children, ela tornou também o Doutor e a Rani estéreos. Então eles sobreviveram, porém eles não poderiam mais ter filhos. Isso daria então um fim para a espécie dos Senhores do Tempo. Rani conseguiu escapar desse grande massacre dos Senhores do Tempo através de uma manobra genética, que eu acredito ser o circuito camaleão, que muda todas as moléculas dos Senhores do Tempo para uma espécie que eles desejarem. Portanto, a bigeneração, que era um mistério que todo mundo ansiava por saber a funcionalidade, o porquê, já havia sido solucionado, mas restava outro. Poppy, a filha do Doutor e de Belinda, criada por um desejo, com o rosto de uma criança que vimos em Space Babies. A Poppy, a capitã dos Space Babies. Ela é colocada aqui como contraposto ao mundo inteiro, onde mais uma vez nós vemos o Doutor lutando para conseguir salvar ambos e não perder nada, mas como sempre a gente sabe que ele perde. E o episódio ele tenta a todo momento convencer a gente de que a Poppy precisa ser salva, enquanto você vai se perguntando se precisa mesmo. Será mesmo que tem lugar para essa criança dentro dessa história que já tá completamente bagunçada? E não só porque é uma vida, mas porque a filha do doutor significa muito mais dentro de uma temporada onde a neta do doutor, onde Susan Foreman retornou, reapareceu. Eu vou ser sincero pra vocês, eu achava que de alguma forma eles conseguiriam fazer com que a Poppy fosse a mãe da Susan, porque uma fala do Shutigato lá em The Devil's Cord, quando a Ruby pergunta se ele tem uma neta, ele fala que tem ou vai ter. Ou seja, a gente não sabe direito quando que o doutor conheceu. Será que Susan teria vindo do futuro para
encontrar o seu avô, né, pra ficar com o seu avô no presente, a gente nunca soube direito, pelo menos não na lore que eu ainda assisti, não terminei a série clássica. Poppy, sendo a mãe de Susan, poderia solucionar alguns problemas ali. Mas e Gallifrey? Será que valia a pena ser salva? Ou melhor, reconstruída? A Rani achava que sim, mesmo que a uma maneira diferente. Vivo ou morto, ele vai ser um banco genético com um corpo. Eu posso ressuscitar os Senhores do Tempo e construir um novo Gallifrey. Outrora, os Senhores do Tempo zombavam de seus experimentos. Agora, eles seriam o seu experimento. E não só um simples experimento, mas o seu experimento máximo. E Ômega era a chave para tudo isso. O retorno do primeiro vilão, do primeiro especial de aniversário de Doctor Who, pairava como um cúmulo nimbus perante a um pasto completamente desabrigado que é esse episódio. Sua primeira aparição, Ômega era gigante, imponente em sua pose e sua atitude. Só que aqui o Russell ele levou isso longe demais. Muito ao pé da letra. E como na maioria dos casos, exagero acaba estragando. Exagero poderia condenar um visual. Quando uma nuvem está completamente exagerada, cheia, ela desaba. E o resultado foi isso aí. Isso foi reduzir um vilão tão emblemático e tão imponente a um simples clichê de fantasias universais. Uma fera bestial que devora tudo e todos e acaba devorando também aquele desavisado que resolveu abrir sua tumba. O caso foi a coitada da Rani mesmo. E mais uma vez, o episódio tenta nos convencer de que essa abordagem se encaixa com a mitologia dos deuses, que Ômega estaria ascendendo, que seria um deus do seu próprio universo e também buscaria ser o deus do tempo, mas isso só reduz o personagem. E também reduz a Rani, mesmo que a senhora Flood tenha fugido e sobrevivido. Então a gente ainda, de certa forma, tem uma Rani aí. Clichê dado também pra Ruby e pro Conrad Clark. Pelo menos eles não ficaram juntos. Senão esse seria o pior final para a companion mais significativa da era Russell T Davies 2.0, já que Belinda seria uma personagem cheia de boas novas, mas seria levada com o vento do acumulativo. Cara, é assustador o quanto a importância da Belinda não existe, a história dela não existe, sua importância é praticamente uma caixa vazia para o episódio, tão vazia quanto a caixa que ela e a Poppy foram se esconder, para poder sobreviver à mudança da realidade que o Doutor estava prestes a fazer. Logo depois que ele explodiu o Ômega de volta com mais um Deus Ex Machina, com o Vindicador, usando a potência de não sei quantas supernovas e jogando ele pra fora. De volta pro subverso. Mas eu vou ser justo aqui, tá? A Varada Saturn faz muito bem seu papel. O carisma existe, o potencial latente também. Só que, apesar de tudo isso, o Russell nunca deixa a gente colocar mais do que apenas um dedo no rio, na vastidão que é Belinda Chandra. Ou que pelo menos poderia ser. Cara, e o pior de tudo, ele remove a Belinda da equação ao tentar encaixar na história dela a história de outra personagem que tem o mesmo efeito. O efeito vazio, a Poppy. O deus do desejo, Desiderum, ele perde seus poderes. E o doutor precisa ajustar a realidade para que tudo volte ao normal. Ele consegue jogando um amontoado de energia de regeneração no vórtex temporal. Quebra a realidade, parte tudo no meio, quase como a mulher Hulk fez com o catálogo do Disney Plus no final da série dela. Então o doutor conserta a realidade e deixa a Poppy existindo, mesmo que a custo ela tenha que se ajustar a essa realidade. Convenhamos, assim como o autor, né, o nosso querido T. Davies, ajustou de forma tão confusa a história da Poppy para tentar fazer sentido. Ela sempre foi a motivação do retorno da casa para a casa de Belinda. Ela já não é mais filha do doutor, só filha da Belinda. Teria sido até interessante se tivesse sido, ou pelo menos parecesse, uma ideia que se originara desde o começo. Se não parecesse um encaixe de última hora porque o pior estava para acontecer. Uma despedida estava para acontecer. Ncuti Gatwa nos deixaria. E o episódio só é maior porque ele precisa ter tempo para isso. Já que Rani e Ômega são derrotados praticamente na metade do episódio, ou melhor, na metade do segundo arco ainda, pessoal. Já que depois o episódio fica a todo momento tentando encaixar Poppy numa história em que ela sequer tem importância. Tá, mas vamos ser justos, o episódio não seria um completo monstro temporal que nos devora, pelo menos não nos seus minutos finais. Pois como eu já tinha dito antes, o retorno da Anita, o retorno do Rogue, os flashbacks e até mesmo a cutucada da Joy como a estrela de Belém, no final nos alertariam para uma coisa. Nos avisariam de uma forma bem sutil, ou não, de uma despedida. O 15º Doutor está de partida. E que
partida, meus amigos. Chute vai embora como entrou e como viveu o doutor, sem melancolias, sem desespero, sem tristeza. Durante essas 2 temporadas, o 15º Doutor foi sobre isso, sobre a aceitação dos seus sentimentos. Abraçar aquilo que vem a seguir, ao mesmo tempo que a gente abraça aquilo que já foi também. Com muita alegria, uma contemplação universal, representada por uma fotografia linda, aberta, como o 15º sempre foi. Talvez por isso que o retorno da 13ª Doutora e seu encontro com o 15º seja um contraste de realidades tão simbólico quanto a quebra da realidade, né, a junção da realidade, que pode até ter resultado no fechamento do panteão. Não estranhe se o Russell lá pra frente apenas fale que tudo isso serviu pra fechar a parede da realidade pro panteão não poder mais passar. Mas voltando a Jodie Whittaker, que surpresa linda foi ver essa doutora de novo. Uma doutora que, apesar de tudo, não conseguia expressar com palavras ou com gestos aquilo que estava em seus 2 corações. Encontrando um doutor que a todo momento celebrava o fato de estar vivo, celebrava o fato da vida. Eu te amo, doutora. Eu nunca falo essas coisas. É por isso que eu tô aqui. Eu vou admitir pra vocês que eu fiquei muito chateado com a ida do Chute-Gato. Queria que ele ficasse mais tempo, queria esse doutor por mais temporadas. Pareceu tão rápido, apesar de 2 temporadas, tivemos poucos episódios, temporadas menores. É muito triste ver um ator com tanto potencial, tão talentoso, talvez um dos melhores atores aí que adentraram no papel do doutor na New Who, né? Eu acho isso tão desnecessário, tão triste ver esse ator indo embora, mas aberto para a possibilidade de que Doctor Who ainda continua vivo. Mas o fato é que Guerra da Realidade deixou um gosto amargo na nossa boca, mesmo que ele possa ser doce por milésimos de segundos antes de voltar a ser amargo de novo. E vocês sabem muito bem do que eu tô falando. É a última cena. Cena final. Não, eu ainda não tô preparado pra falar disso. Esse episódio mostra pedagogicamente pra nós que ser criativo não é apenas jogar um punhado de elementos num caldeirão de trama. Pois se não for bem temperado, se não fizer com carinho, com dedicação, não orna. A gente não tá falando de comida aqui. A gente tá falando de Doctor Who, uma das séries mais longas, se não a série mais longa de ficção científica da história. Uma série que sobrevive porque se reinventa, porque se renova. Mas isso é papo para outro vídeo, incluindo sim Billie Piper. Pessoal, quero muito agradecer a todos vocês que acompanharam a gente episódio por episódio aqui, nossas análises da 2ª temporada de Doctor Who. Muito obrigado por terem assistido até aqui, obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. E não se esqueçam, nossa última live também acontecerá na sexta-feira, então corre lá para assistir, porque tá muito legal, vai estar muito bacana. Até a próxima, nerds. Fui!